Tudo bem com você? Professor Ricardo aqui daquele jeitão, para mais uma aula de conhecimentos gerais, preparando você para a Prefeitura de Montes Claros. Você ser um servidor da Prefeitura de Montes Claros. Beleza? Edital aí elaborado pela Cotec. Nós aqui do pré-concurso Roberto Quintino temos todo um carinho para preparar essas aulas para você fazer sua parte, estudar e junto com a gente você alcançar o seu objetivo. Nós temos material diferenciado, aulas especiais, uma metodologia toda voltada para a sua aprovação. Beleza? Nessa aulinha aqui de hoje é a aula número 2 sobre cultura e sociedade brasileira, tá? Aqui estão as nossas redes sociais, aí o nosso Instagram, aqui o telefone do nosso WhatsApp, o nosso site, onde você vai encontrar o material especial para você, as suas apostilas, as suas aulas, as dicas importantes dos professores para você conquistar a sua aprovação. Beleza? Vamos nessa então. Vamos resolver as questões e, como sempre, a gente vai comentando, discutindo e dando dicas super quentes para você conseguir a sua aprovação, tá? Pessoal, olha só, essa questão é uma questão da sua banca. Exatamente, olha aí, Cotec, o ano de 2024, tá bom? Eu tenho uma questão envolvendo as comunidades tradicionais no Brasil, tá? Bom, vamos ler a questãozinha e depois a gente pode comentar aí o que são comunidades tradicionais, quais são as principais, né? Para você gabaritar na sua prova esse quesito aí. Então tá lá. Analise o seguinte fragmento de texto. No Brasil, os representam um sistema de produção agro-silvo-pastoril mais originais e são legalmente reconhecidos como comunidade tradicional. Surgiram há pouco mais de anos com a chegada dos imigrantes europeus e contribuem para preservar a mata hoje em risco de extinção. E aí eu tenho no comando aqui, ó, as palavras que completam corretamente as lacunas do fragmento de texto apresentado são na ordem, né? Primeiro, pessoal, vamos dar uma relembrada, né? O que é uma comunidade tradicional, tá? E quais algumas das principais aí também. Bom, olha só a definição. Uma comunidade tradicional são populações que utilizam recursos naturais de maneira sustentável. É uma característica das comunidades tradicionais, tá, gente? Utilizar os recursos da natureza de forma sustentável, né? Quer dizer, não é aquela extração agressiva, mecanizada, que destrutiva, né? É uma coleta ou pesca, uma prática agrícola de maneira sustentável, equilibrada, certo? E que transmite geralmente de forma oral os conhecimentos e práticas por eles criados. Então, aquelas comunidades, né, gente, diferenciadas, que tem toda uma organização social diferenciada, uma forma de produzir, de viver, de se conectar com o espaço, com o território que eles habitam, de forma diferenciada. Aqui embaixo, olha os exemplos que já vai clareando na sua mente aí, ó. Por exemplo, as comunidades indígenas são comunidades tradicionais. Os caiçaras, faxinalenses, ribeirinhos, né? Apanhadores de sempre vivas. Sempre viva é uma florzinha, né? Tem uma comunidade de apanhadores sempre viva que coleta essa flor na Serra do Espinhaço, né? Entre Minas e Bahia, e são uma comunidade tradicional, reconhecidamente, né? Constitucionalmente reconhecida. Os extrativistas, pantaneiros, quebradeiras de coco, quilombolas e etc. Tá? Então, são 28 ao todo, né, reconhecidas no Brasil, que é um outro desafio. Existem até mais comunidades mais reconhecidas por lei como comunidade tradicional. A gente tem 28 no Brasil. Tem direito constitucional à manutenção dos seus territórios e tradições.
Hoje é um grande desafio para as comunidades tradicionais manter os seus territórios a salvo, né, da agricultura, da pecuária, da mineração. Então, essas comunidades vivem em pé de guerra com setores como o agronegócio, né? É, e aí eu coloquei no final já, né? Vivem em conflito com grandes empreendimentos agropecuários. Aqui, pessoal, tem algumas comunidades tradicionais, né, no Brasil, eu acho interessante. São 28, não daria para a gente falar de todas, mas algumas das principais são, primeiro, os povos indígenas. Você conhece muito bem, isso mesmo, os povos originários. Povos indígenas, pessoal, são os povos nativos que já habitavam o Brasil, né? Estavam aqui antes da chegada dos portugueses e vivem aí espalhados pelo Brasil, mas especialmente, tá, na região norte do Brasil, exatamente. As comunidades indígenas, a maioria dos índios hoje vivem no Brasil. Sabemos, né, que as comunidades indígenas sofreram muito com o contato aí com o homem europeu, branco, português europeu, que tentou escravizar e dizimou, né, várias comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil, né, e que, na realidade, reduziu muito essa comunidade indígena brasileira, né? Os números aí falam em 5 milhões de índios, 10 milhões de índios que existiam no Brasil. Hoje não chega a 1 milhão de índios, salvo engano, de comunidades indígenas, né? Na realidade, comunidades indígenas, os povos originários. Então, é uma comunidade tradicional, tá? Os indígenas têm sua própria tradição, sua organização especial, sua organização social específica, diferente da sociedade nossa, por exemplo, tradicional, né? Temos os caiçaras, que é uma comunidade indígena que vive principalmente, pessoal, no litoral, tá? Litoral entre São Paulo e Santa Catarina, tá? Vivem principalmente da pesca artesanal e também de uma agricultura bem primitiva. Os caiçara, não esqueça, caiçara litoral do Brasil, especialmente São Paulo e Santa Catarina, entre São Paulo e Santa Catarina. Outra muito famosa no Brasil, uma comunidade tradicional muito famosa, olha só, os quilombolas. Os quilombolas, né? Que tem origem nos quilombos, né? O que eram os quilombos? Eram espaços, lugares para onde escravos fugitivos se escondiam, né? Então, os quilombos, né? Eram, inclusive, muitos quilombos no Brasil demoraram muito tempo para serem descobertos e tão escondidos que esses quilombos se encontravam. O mais famoso de todo, o Quilombo dos Palmares. Então, nós temos hoje diversas comunidades quilombolas do Brasil remanescentes desses antigos quilombos. São também uma comunidade, claro, reconhecida por lei, seus territórios são reconhecidos. Então, os quilombos, os quilombolas são também uma comunidade tradicional muito importante, é bom lembrar dessa comunidade. Eu tenho também uma outra aqui, os ribeirinhos, né? Os ribeirinhos é essa comunidade que, claro, como o próprio nome já diz, vivem na beira dos rios, na margem dos rios, vivem principalmente de pesca, né? Na pesca artesanal. Vivem muitos desses ribeirinhos, vivem nessas casinhas chamadas palafitas, tá vendo? Onde também tem o seu aspecto preservado e transmitem todas essas comunidades tradicionais, elas têm a característica de transmitir as suas tradições, o seu modo de vida, a sua forma de se conectar com o espaço que elas ambientam, que elas vivem, e transmitem isso, né, de geração em geração. Bom, um grande desafio hoje dessas comunidades é justamente o processo que elas vivem de desterritorialização, quer dizer, de perda de seus territórios, né? Ameaçados aí por, olha o caso aqui, garimpeiros, por exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo lá da tragédia Yanomami que aconteceu, e também eu tenho aqui, ó, indígenas protestando contra a construção de Belo Monte. Isso aqui são só 2 exemplos de diversos outros exemplos que nós temos, que as comunidades tradicionais no Brasil inteiro enfrentam, vivem em pé de guerra com setores como agronegócio, grandes empreendimentos do garimpo. Aqui no caso é uma hidrelétrica, né, que foi construída na bacia do rio Xingu, dentro da bacia amazônica, e nesse rio Xingu é um rio importante para comunidades indígenas e, portanto, gerou muita polêmica a construção dessa usina. Ok? Então, pessoal, nós temos
diversas comunidades tradicionais do Brasil e algumas delas estão aqui citadas, uma delas está aqui citada nesse fragmento. Sabe que você pegou aí? Não sei, vamos ver. No Brasil, será que são os indígenas? Será que são os indígenas? Vamos ver. Os indígenas representam um sistema agro-silvopastoril? Não, né, gente? Índios, a gente sabe que comunidades indígenas vivem da caça, da pesca, da coleta, né? A atividade agrícola e pastoril, né? Pastoreio, não é uma prática comum de comunidades indígenas, tá? Então, você já não marca essa letra A, não. Outra coisa eu tenho aqui, ó. Os índios representam um sistema tal mais originais e são legalmente reconhecidos como comunidade tradicional. Isso surgiram há pouco mais de 300 anos. É uma comunidade que já vivia aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, né? Então, bem mais que 300 anos. É uma comunidade pré-colonial, tá? Então, essa está descartada a letra A. Letra B diz o seguinte: no Brasil, será que são os quilombolas? Representam um sistema agro-silvopastoril, né? Quer dizer, produção agrícola e pastoreia também não é uma característica aí dos quilombolas, né? E também tem outro erro aqui, né? Tá falando que surgiram com a chegada dos imigrantes europeus. Pessoal, os quilombos, eles têm origem do povo africano, né? Então, também chegou aqui, foi trazido, né, para o Brasil de forma forçada pelos europeus. E também não é um povo que eu posso associar diretamente às matas de araucárias, tá? Porque os quilombos estão espalhados pelo Brasil. A gente tem quilombos do norte ao sul do Brasil, de leste a oeste, tá bom? Letra C diz o seguinte: os faxinais, né? Os faxinais ou faxinalenses, tá? Representam um sistema agro-silvopastoril, isso mesmo, eles produzem um modelo, né? Agro-silvopastoril, inclusive, né? Coletivo, tá? Então, essa é uma característica dos faxinais ou comunidades faxinalenses, a prática da agricultura e do pastoreio comunitário, coletivo, mais original, quer dizer, é uma agricultura e um pastoreio mais conservacionista, mais preservacionista, né? E são legalmente reconhecidos como comunidades tradicionais, com certeza. Surgiram há pouco mais de 100 anos, então é isso mesmo, surgiram há pouco mais de 100 anos, muito em função da migração, especialmente de ucranianos para a região do sul do Brasil, né? Em especial essa galera aqui no estado do Paraná, tá? E contribuem para preservar a mata de araucária, realmente, a mata de araucária é uma mata lá, né? Tipicamente do Paraná, tá? Então eu tenho aqui letra C, faxinais, como essa comunidade tradicional importante, reconhecida por lei como uma comunidade tradicional e é uma comunidade extremamente importante para preservar a mata de araucária, que é um ecossistema, um bioma que vive grande risco de extinção, tá? Graças a atividades agrícolas e pecuárias praticadas na região. Beleza, pessoal? Olha aí, então, comunidades tradicionais. Vamos lembrar que eu tenho muitas comunidades tradicionais no Brasil, ao todo são 28. Tem aqui uma listinha de algumas outras comunidades, ó, né, para você dar uma olhada. E eu tenho que lembrar também do conflito muito grande que existe hoje no Brasil, envolvendo, de um lado, setores como o agronegócio, como a pecuária, né, como o garimpo, e do outro lado eu tenho as comunidades tradicionais tentando manter seus territórios a salvo desses grandes projetos econômicos, no sentido de preservar seus territórios e garantir a perpetuação da sua cultura, né, para as próximas gerações. Beleza? Ótimo. Vamos para mais uma questãozinha. Questão aí, número 2, que envolve também a sociedade brasileira, especialmente no seu sentido mais econômico, né? Então tem aqui, ó, são características gerais da população economicamente ativa no Brasil, etc. Então,
tem 5 características da PEA no Brasil, tá? PEA é a população economicamente ativa, né? 5 características, uma aí tá errada, né? Qual que é? Lembrando que o contrário de PEA é PEI, população economicamente inativa, tá? Vamos pensar um pouco o que é a PEA, né? O que é a PEA, população economicamente ativa? É toda aquela parcela da população brasileira disponível para o trabalho. Então, toda a parcela da população, grupo dentro da população total do Brasil, tem uma galera que está disponível para trabalhar. Essa população economicamente ativa pode estar ocupada, quer dizer, pode estar trabalhando naquele momento onde ocorreu a entrevista, ou pode estar à procura de emprego, né? Essa também faz parte da PEA. Então, lembre, os ocupados e os desocupados fazem parte da PEA. Basta que essas pessoas estejam naquele grupo de pessoas disponíveis para o trabalho. A faixa etária de PEA no Brasil, ela é um pouco controversa, né? Em países desenvolvidos, é contada a população a partir dos 16, 17, 18 anos, né? Com população economicamente ativa, até mais ou menos os 65, 68 anos. Quer dizer, quem está abaixo dessa idade ou acima dos 65, por exemplo, em países desenvolvidos, não é considerado população economicamente ativa. No Brasil, o IBGE, se você buscar no site do IBGE, vai estar lá 16 anos, né? A população 16 anos até 75, ela vai estar disponível para o trabalho. Outros organismos, outras fontes de pesquisa, mesmo no Brasil, vão considerar 10 anos de idade como população economicamente ativa. Ora, mas peraí, 10 anos de idade não é proibido o trabalho? É claro que é, né? Abaixo dos 15 anos também, exceto o menor aprendiz, exatamente, mas nós sabemos a realidade, esse Brasil é muito grande, então há lugares no Brasil em que crianças ajudam ali na lavoura, por exemplo, né? Ou o pai tem uma lanchonete, a criança está ali ajudando. Então, essa população é economicamente ativa, de alguma forma ela está envolvida na economia, beleza? Então, nós sabemos que, apesar de ser proibido, a realidade é diferente, tá? Tá, ok. Mas vamos lá. Sobre a PEA no Brasil, sobre a população economicamente ativa. Letrado diz o seguinte: a PEA corresponde a 70% da população total do Brasil. Gente, isso é verdade, tá? Isso é verdade. 70% da população brasileira hoje está dentro da PEA. Pô, cuidado, não significa que 70% da população brasileira hoje está trabalhando, não é isso? Lembra que eu falei que dentro da PEA temos aquela parcela ocupada e a parcela desocupada? Então, 70% está disponível para o trabalho. Não significa que esses 70% estejam trabalhando, produzindo, movimentando a economia, né? Mas ela é 70%, sim, faz parte da PEA. Letra B. Predominância de trabalhadores no setor terciário da economia. Isso também é uma verdade. A economia é dividida em 3 setores, né? O setor primário é o setor da agricultura e da pecuária, do extrativismo. O setor secundário, que é a galera que trabalha na indústria. E o setor terciário, que é a prestação de serviços e o comércio. O Brasil tem sua maior parte da população empregada, ocupada no setor terciário da economia, na prestação de comércio e do serviço. Basta você lembrar, por exemplo, que o campo brasileiro está muito mecanizado, tem muita máquina, então tem menos mão de obra. A indústria está muito mecanizada, muito robotizada, então também tem pouca mão de obra. Então essa mão de obra migra para o setor terciário da economia, prestar um serviço, que é um médico, um policial, um mecânico, um gari, um professor, né? Um servidor público, que é o caso que você vai ser daqui a pouquinho, né? Então, o setor terciário da economia é onde a gente tem uma predominância de mão de obra ocupada, tá bom? Letra C diz o seguinte, sobre a PEA no Brasil: aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Sim, é verdade. A mulher tem participado
mais do mercado do trabalho do que décadas anteriores. É claro que ainda, infelizmente, vivemos num país onde existe certa desigualdade de gênero, né? Mulheres, às vezes, com a mesma formação do homem, não ganham o mesmo tanto, têm salários menores, mas a verdade é que as mulheres têm participado mais do mercado de trabalho, têm se formado mais nas universidades, têm tido menos filhos e, portanto, elas têm participado mais do mercado de trabalho. Letra D diz o seguinte: alto número de trabalhadores na economia informal, em torno de 40%. Galera, preste atenção, com certeza. Né? O Brasil, esse é um grande problema, né? Em países principalmente subdesenvolvidos, países emergentes como o Brasil. Grande número de pessoas ocupadas na economia informal, né? Quer dizer, o Estado não está recolhendo o imposto daquela pessoa, né? Isso é um problema. Então a pessoa tem um salão de beleza, tem uma pequena lanchonete, a pessoa presta um serviço ali e isso não está inserido naquele mercado formal da economia. Esse número é muito alto, tá? É muito alto, mas existem países como Índia, por exemplo, esse número ainda é muito maior, tá? Mas é uma verdade, tá? Lembra disso, o setor informal da economia no Brasil é muito ocupado, beleza? Letra E, então ficou só isso aí, é vocês, ó. Redução do número de candidatos a concurso público, não. Isso aqui é uma exceção dentro dessas características da PEA. O que a gente está percebendo nas últimas décadas no Brasil? Um aumento de pessoas um aumento de pessoas se candidatando a concurso público. A gente vê os concursos cada vez com maior concorrência. É mais, pessoal, não se preocupe não, viu? Porque nem todo mundo está se preparando como você está se preparando, tá? Então, apesar de ter um crescimento muito grande, talvez as pessoas não se preparam da forma correta, não estuda direitinho, não estuda bastante. Mas você não. Você estuda direitinho, você estuda bastante, está se preparando e vai conquistar sua vaga. Beleza? Vamos lá, questão número 3. Olha lá, pessoal. O processo de formação do território brasileiro congregou diferentes grupos humanos. Olha aí, ó, questão da FEPESE 2018. Pessoal, estamos falando então da formação do povo brasileiro. Lembra que o Brasil é um país bastante miscigenado, né? Miscigenado. O Brasil é um país bastante miscigenado, né? Quer dizer, os grupos humanos que formaram a nossa população são diversos. E é sobre isso a questão. Então, aqui, ó, abaixo, analise as afirmativas abaixo acerca da formação étnica da população brasileira. Então, dá uma olhada. Olha primeiro, ó. Nos primeiros séculos da nossa história, o processo de formação étnica da população brasileira envolveu principalmente os povos indígenas, que originalmente já habitavam as terras brasileiras. Os portugueses que vieram se apropriar das riquezas existentes nas terras indígenas e os povos africanos trazidos para trabalhar como mão de obra escrava. Se é um erro aqui, o total de 0 euros, está totalmente certo. Então, pessoal, nos primeiros séculos no Brasil, né, especialmente aí entre o século XVI e o primeiros anos do século XIX, principalmente o nosso povo, a nossa população, formada desses 3 troncos, né? Você teve o português na figura do colonizador português, na figura do colonizador. Você tem os povos tradicionais, né? Os povos indígenas que aqui já estavam, né? E você tinha aí também, claro, os povos africanos, os imigrantes forçados, né? Os imigrantes que vieram de forma forçada, infelizmente, para o Brasil.
Então, nesse primeiro momento, a gente tem, especialmente que os portugueses, eles restringiam muito a entrada de outras nações no Brasil nesses primeiros séculos de colonização, né? Até por uma questão de proteção do território. Então, primeiro momento, né, a nossa população é formada por esses três povos aí. Muito importante isso, tá, pessoal? Muito importante. Olha dois. O encontro entre os povos indígenas, os europeus, a princípio os portugueses e os africanos, ocorreu de forma pacífica. E aí, pessoal, será que foi pacífico esse contato? Não houve resistência? Né? Não houve conflitos? Gente, claro que é mentira isso aqui, né? Fake news. Teve muito conflito, muita resistência. Esse contato foi violento e foi agressivo para os povos tradicionais, o que gerou uma verdadeira limpeza étnica quase, né? Os índios, grande parte deles foram dizimados dentro dessa lógica de colonização, tá? Então, totalmente errado. Número 3 é o seguinte: a partir da segunda metade do século XIX, isso é importante, segunda metade do século XIX, é que outras etnias passaram a fazer parte da composição da população brasileira. Eram os imigrantes europeus e asiáticos, povos que, fugindo de guerras e da pobreza que assolava seus países de origem, aportaram no Brasil em busca de melhores condições de vida. Pessoal, com certeza, né? Lembra que eu falei para vocês que nos primeiros séculos de colonização havia grande restrição para a imigração. Mas aí, a partir da segunda metade do século XIX, os portugueses eles abriram os portos, né? E o Brasil começou a, inclusive, atrair imigrantes para o Brasil, em especial alemães, italianos, mais portugueses, espanhóis, então que vieram para o Brasil começar a trabalhar, especialmente nas lavouras de café, né? E aí nós temos muitos italianos que vêm para a região de São Paulo, né? Trabalham nas lavouras de café. E também a gente tem muitos alemães imigrando para o sul, né? Também povos asiáticos, né? Na nossa formação, a gente vai ter povos europeus, vai ter asiáticos, judeus vieram para o Brasil, enfim, você tem um mosaico muito grande de povos contribuindo na formação da nossa cultura. Mas vamos lembrar, nos primeiros séculos havia uma restrição muito grande. Na segunda metade do século XIX, há uma ampliação, há um grande boom migratório, né? Esse segundo fluxo migratório ele é muito forte, muito grande vindo para o Brasil, e uma combinação de fatores, tanto coisas atrativas no Brasil, né? Como, por exemplo, você tem ali em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, né, para o Brasil. Então, há uma necessidade de mão de obra para trabalhar nas lavouras no Brasil, então você tem essa demanda. No final do século XIX, você ainda tem uma política de branqueamento da população, né? Uma tentativa de branquear a população brasileira. E, concomitantemente a isso, a Europa vive um período de dificuldades, né? Políticas e econômicas, assim como também no Japão. Então, você tem fatores repulsivos lá e atrativos aqui que vão contribuir muito para esse grande fluxo migratório que vai acontecer no Brasil aí a partir do século XIX, tá? Então, nós temos aqui correta apenas a 1 e a 3 é a letra C de Cristo, beleza? Bom, para fechar aqui, nós temos uma outra envolvendo a migração no Brasil, porque é um aspecto fundamental para você entender a sociedade e a cultura no Brasil. Porque a nossa cultura, a nossa sociedade é formada muito por essa miscigenação desses povos que migraram para cá, tá? Só lembrando, né, que quando eu falo migração, eu estou falando do deslocamento da população. Se eu uso o termo emigração, eu estou falando da saída de uma pessoa. Se eu estou falando de imigração, eu estou falando da chegada de uma pessoa. Então, na realidade, todo emigrante, ele é um imigrante. Ele é o emigrante em algum lugar e é imigrante no lugar que ele está chegando. Tá bom? Bom, aí nós temos aqui, ó,
Prefeitura de Maripá, 2024, é uma questão adaptada. A imigração japonesa no Brasil iniciou-se oficialmente em 18 de junho de 1908, já no século XX, né? Quando chegaram 165 famílias de japoneses a bordo do navio Kasatomaru. Atualmente, o Brasil é o país com a maior quantidade de japoneses fora do Japão. Cara, que loucura, né? Em qual dos estados abaixo se concentram sua maioria? Bom, então, pessoal, a migração japonesa no Brasil é muito intensa, é muito forte, né? No início do século XX, aí, a gente tem um grande número de japoneses começando a chegar no Brasil e, a partir daí, se formou uma grande comunidade japonesa em um desses estados aí. Eu acho que você sabe, tenho certeza que você sabe. Foi no Rio Grande do Sul, a gente tem? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, também tem japonês, né? Mas não a maior quantidade. Ali você pega Santa Catarina, por exemplo, muito alemão, né? Vários nomes de ruas, comidas típicas de lá, festa, folclore, muito relacionado à cultura europeia e em especial alemã. Então não é no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina. No Ceará também não é, e nem na nossa linda Minas Gerais, né? Em São Paulo, letra C de Cristo. Pessoal, show de bola, né? Foi muito bom aqui esse momento com vocês, discutindo um pouco sobre a sociedade e a economia no Brasil, a sociedade e a cultura no Brasil. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Continue estudando, continue firme, com muito foco, com muita força, com muita fé e até a próxima. Um abraço.